Romanos capítulo 8, versículo 12. Romanos 8, verso 12 diz assim: portanto, irmãos, não estamos mais em dívida para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vivemos de acordo com a carne, nós morreremos, mas se pelo Espírito fizermos morrer os atos do corpo, nós viveremos. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos de Deus por adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. E o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito de que nós somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, é para que também participemos da sua glória. E eu considero que os sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Alguém pode dar glória a Deus por isso? A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Amém? Abra um outro texto, por favor, Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, a partir do versículo 43. Mateus capítulo 5, verso 43 diz: todos acharam? Quem não achou pode acompanhar comigo aqui na tela. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu digo: amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos do seu Pai que está nos céus, porque Ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons, e derrama a chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se vocês cumprimentarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Amém? Vamos orar? Pai Celestial, fala conosco aqui essa manhã. É um privilégio para nós, como tua família, estamos aqui sentados em volta da tua mesa, para nos alimentarmos de ti, para vivermos por ti, para a glória do teu nome. E oramos para que nesse tempo que estamos sentados em volta da tua mesa, o Senhor não apenas nos alimente de quem o Senhor é, mas que o Senhor nos ensine a viver de forma a glorificar o teu nome, Senhor. Essa é a razão pela qual o Senhor nos alcançou. Esse é o motivo que nos leva, Senhor, a acordarmos todos os dias. Queremos exaltar o teu nome, queremos glorificar o teu nome. Então ensina-nos um pouco mais essa manhã a como viver dessa forma, a como suprimos, correspondemos ao teu propósito, à expectativa do teu coração. Nós te pedimos isso essa manhã e te agradecemos em o nome de Jesus. E quem crê diga. Gente, essa manhã eu quero conversar com você sobre o tema No Pain, No Gain. Diga para quem está do seu lado: No Pain, No Gain. Olha só, o primeiro texto que a gente acabou de ler é um texto escrito pelo apóstolo Paulo. E se existe uma pessoa que quando abria sua boca gerava muita controvérsia nas suas falas, era esse homem chamado Paulo. Todas as vezes que Paulo se levantava para pregar, todas as vezes que Paulo se levantava para compartilhar a boa nova do Evangelho, Paulo acabava gerando muitas disputas, muitas pessoas insatisfeitas com as suas falas. Por quê, gente? Porque Paulo falava de um Evangelho que era movido, que era realizado por Deus. Paulo falava de um Evangelho que o protagonista dessa história, o protagonista das ações do Evangelho, não era um ser humano, mas era o próprio Deus. Em outras palavras, em um mundo
imergido em uma cultura em que a relação com os deuses era mediada pelas ações dos humanos, ou seja, se você quisesse de alguma forma aplacar a ira dos deuses e experimentar do seu favor, você precisava fazer sacrifícios. Paulo se levanta e diz: em primeiro lugar, não existe muitos deuses, existe apenas um único Deus. E em segundo lugar ele diz: olha, a relação com esse Deus, o relacionamento com esse Deus não é restaurado pelo esforço humano. Aliás, não existe nada que o homem possa fazer para que o relacionamento dele com Deus possa ser restaurado. Essa restauração parte do próprio Deus. É o próprio Deus que, pela entrega do seu Filho e pela ação do seu Espírito, faz com que o nosso relacionamento com Ele seja restaurado, para que a gente possa voltar a participar do seu propósito. E gente, isso gerava muitas pessoas insatisfeitas, principalmente aquelas pessoas que pensavam que podiam fazer alguma coisa para que o relacionamento com Deus fosse restaurado. Paulo dizia: olha, não tem nada a ver com aquilo que você pode fazer, mas tem tudo a ver com aquilo que Deus fez por nós em Cristo Jesus. Eu não sei se você percebeu, mas nesse texto de Romanos 8, Paulo deixa muito claro que toda a experiência de nós sermos filhos de Deus não tem a ver com o que somos ou o que fazemos, mas tem tudo a ver com a obra do Espírito. Paulo diz: a gente nasce de novo pelo poder do Espírito Santo, nós nos tornamos filhos de Deus pelo poder do Espírito Santo, aprendemos a caminhar como Jesus pela obra do Espírito Santo. Ou seja, tem tudo a ver com aquilo que Deus pode fazer por nós, amém? Você pode dar glória a Deus por isso? Somos fruto disso. E gente, é muito simples entender o que Paulo está falando aqui. Basta você olhar para o seu nascimento. Eu tenho certeza aqui que nenhum de nós, de alguma forma, cooperou com o seu nascimento. Você não desejou nascer. Você não pôde aconselhar os seus pais dizendo: olha, quero dar um conselho para vocês, a melhor coisa que vocês podem fazer é me ter como filho. A gente não tem como fazer isso. A gente simplesmente nasce. Você não teve nenhum tipo de poder, de influência sobre o seu nascimento. A única coisa que você pôde fazer a respeito disso foi nascer. E gente, a mesma coisa acontece comigo e com você, amém? Jesus disse isso: o vento sopra onde quer, você ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim acontece com todos aqueles que são nascidos do Espírito, amém? Irmãos, o vento aqui é um símbolo do Espírito. Jesus está dizendo: o vento sopra onde quer, ou seja, o Espírito sopra aonde Ele quer. O Espírito tem vontade própria, irmãos. Ninguém pode dizer para o Espírito: sopra aqui. Ninguém tem influência sobre a sua vontade. Ele sopra onde Ele quer. Mas irmãos, preste atenção: assim como ninguém pode dizer aonde o Espírito deve soprar, ninguém também pode impedir o sopro do Espírito. Quando Ele quer soprar, quando Ele quer realizar algo, Ele simplesmente faz. Por quê? Porque Ele tem vontade própria. Mas o Espírito não apenas tem vontade própria de Jesus. Jesus diz: o Espírito sopra onde Ele quer. Você ouve a sua voz, você percebe o seu movimento, mas não sabe de onde vem e nem para onde vai. Irmãos, o Espírito não apenas tem vontade própria, mas a vontade do Espírito muitas vezes é misteriosa. É um mistério essa vontade do Espírito. Ele sopra onde Ele quer, você não sabe de onde vem e nem para onde vai. Mas sabe o que é interessante? É que aqueles que fazem parte do reino de Deus nascem dessa vontade misteriosa do Espírito para andarem conforme a sua vontade, amém? É isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo: olha, não tem nada a ver com o que você é capaz de fazer, mas tem tudo a ver com aquilo que Deus fez por você. E isso levava as pessoas a ficarem muito insatisfeitas. Mas irmãos, não era apenas Paulo que, ao se levantar e ao pregar o Evangelho, deixava as pessoas insatisfeitas. Jesus também experimentava dessa mesma realidade. Porque, irmãos, preste atenção: da mesma maneira que o Evangelho pode nos empolgar, ele também pode nos confrontar, sim ou não? Às vezes ele nos empolga, mas às vezes ele nos confronta. E muitas vezes, através do seu ensino, Jesus também confrontava as pessoas, principalmente os religiosos, que tinham uma interpretação totalmente incoerente da lei de Moisés.
Quando as pessoas começavam a interpretar o texto de uma forma como ele não deveria ser interpretado, e Jesus se levantava para interpretá-lo de forma coerente, isso despertava muita oposição em relação à pessoa de Jesus. E olha que interessante, Jesus também está descrevendo para nós naquele texto de Mateus 5 um pouco da nossa experiência de filiação. Jesus diz assim: olha, vocês ouviram o que está escrito: ame os seus amigos, odeie os seus inimigos. Mas eu quero dizer algo para vocês: na verdade, vocês não devem apenas amar as pessoas que amam vocês, vocês devem amar os seus inimigos, vocês devem orar por aqueles que perseguem vocês, para que vocês sejam filhos do seu Pai Celestial. Olha que interessante, parece que diferente de Paulo, Jesus está colocando uma condição para a nossa experiência de filiação. Paulo diz: olha, não há nada que você possa fazer para ser filho de Deus. Isso tem a ver com uma obra do Espírito. É o Espírito que testifica ao nosso espírito de que somos filhos de Deus. Mas Jesus diz: não. Você quer ser filho de Deus? Você quer ter a experiência de experimentar da paternidade de Deus? Então você precisa amar os seus inimigos. Você precisa orar por aqueles que te perseguem, para que você seja filho do seu Pai Celestial. Porque Ele faz raiar o sol sobre justos e maus, sobre pessoas boas e sobre pessoas que não são boas. E se vocês querem ter um caráter semelhante ao caráter do seu Pai, então vocês precisam aprender a ser como Ele, para que vocês possam ter a experiência de se tornarem filhos de Deus. E aí eu te pergunto aqui essa manhã: será que Paulo ensinava um evangelho diferente do evangelho de Jesus? Será que Paulo pregava uma mensagem que Jesus não pregava? Será que é isso, irmão? Sim ou não? É claro que não, né, queridos? Porque toda a verdade que Paulo comunica, ele aprendeu de Jesus. É isso que ele diz em 1 Coríntios capítulo 15: o que eu recebi do Senhor é o que eu estou passando para vocês. O que acontece aqui, irmãos, é que no original existem duas palavras para descrever a nossa experiência como filhos de Deus. A primeira palavra que está lá naquele texto de Romanos que nós lemos, que descreve a nossa filiação, é a palavra tecna. Paulo diz para nós sermos tecna. Isso não tem a ver conosco, isso tem a ver com uma ação do Espírito. O que é tecna? O que é ser um filho de Deus tecna? Vocês estão comigo aqui? Ser tecna, gente, ser tecna é ser uma criança para Deus, é ser um bebê para Deus. Em outras palavras, Paulo está dizendo assim: para você ser uma criança para Deus, para você ser um bebê para Deus, para você ser um filhinho para Deus, isso não tem nada a ver com você, isso tem a ver com o Espírito Santo. Você nasce pela obra do Espírito, você se torna uma criança para Deus pela obra do Espírito. Agora, a palavra que Jesus usa em Mateus 5 para descrever a nossa experiência de filhos não é tecna, irmãos, é a palavra ruios. E se tecna, irmãos, é criança, se tecna é bebê, ruios é um filho maduro. Ruios é alguém que foi aperfeiçoado e alcançou a maturidade. Em outras palavras, Jesus está dizendo: para nós nos tornarmos filhos maduros e termos um caráter semelhante ao caráter do nosso Pai, a gente precisa aprender a obedecer os mandamentos. A gente precisa aprender a obedecer aquilo que Deus estabeleceu para o nosso crescimento. À medida que nós aprendemos a obedecer os mandamentos de Deus, então o caráter de Deus é desenvolvido em nós, para que a gente possa ter um caráter semelhante ao caráter dele. Ser uma criança tem tudo a ver com Deus, amém, queridos? Ser um bebê para Deus tem tudo a ver com a obra do Espírito, não tem participação nenhuma nossa. Mas, irmãos, se nós queremos crescer, se nós queremos amadurecer, se nós queremos desenvolver para passarmos a ter um caráter como o caráter do nosso Pai, então nós precisamos estar envolvidos no processo da nossa maturidade. Eu quero ouvir um glória a Deus aqui. Eu não sei se você tem essa mesma compreensão que eu,
Mas de uns anos para cá, eu acho que a igreja como um todo, seja aqui na América, seja no Brasil, ela tem crescido muito. E seja aqui na América, seja no Brasil, com esse crescimento da igreja, preste atenção aqui, com esse crescimento da igreja, a gente ouviu e tem ouvido muito se falar sobre a paternidade de Deus. E não apenas se ouve falar sobre a paternidade, mas se ouve cantar sobre paternidade, sobre o quanto é importante nós termos a experiência de conhecermos Deus como nosso Pai. E gente, isso faz total sentido. Por quê? Porque a primeira experiência que uma criança tem após nascer é conhecer quem são seus pais. A criança nasce e a primeira informação que é compartilhada com ela é quem são os seus pais. Só que, gente, preste atenção, depois de você conhecer os seus pais e começar então a crescer e a se desenvolver, você precisa aprender a cultura da sua casa. Porque preste atenção, à medida que você cresce e se desenvolve, as pessoas conhecem a cultura do seu lar pela postura que você tem no mundo em que você vive. As pessoas conhecem os valores da sua família a partir da sua postura. Então, exemplo, você sabe muito a respeito dos Zulatos se você olhar para a minha vida. Por quê? Porque depois que eu conheci os meus pais, à medida em que a minha convivência com eles foi crescendo e aumentando, e eu fui adquirindo a cultura da minha casa, então você pode saber um pouco a respeito da minha família. Irmãos, eu estou aqui essa manhã para dizer para mim e para você que nós precisamos crescer, que nós precisamos nos tornar filhos maduros para Deus. Por quê, queridos? Por que precisamos? Porque, irmãos, preste atenção, em primeiro lugar, nós precisamos crescer porque o crescimento é uma coisa natural. Alguém pode dar glória a Deus por isso? Eu sei que algumas pessoas crescem mais do que outras, amém? Eu não sei porque vocês estão rindo, né? Eu não consigo entender. Irmãos, preste atenção, ainda que eu não tenha crescido na altura, eu tenho arrumado outras formas de crescer, amém? Principalmente no pânceps, né? Mas escute, o crescimento é uma coisa natural. A idade vai sendo adquirida e à medida que você avança na idade, se espera de você algumas posturas. Porque o crescimento deve gerar maturidade. O crescimento deve gerar responsabilidade. Alguém está aqui comigo aqui? Seria muito engraçado você chegar na casa de um menino de 17 anos e os pais dele dizerem assim: ai, vem cá conhecer o quarto do meu filhinho. E aí você entra, abre a porta, tem um berço lá dentro. Sim ou não? Quantos aqui achariam isso normal? Isso é estranho, querido. Por quê? Porque um menino de 17 anos não tem mais o corpo físico para dormir no berço. Ele tem que dormir numa cama, e muitas vezes numa cama bem grande. Eu tenho uns meninos que crescem que eu não sei o que eles tomam, amém? Gente, crescer é natural, nós precisamos crescer. Preste atenção, uma pessoa que para no seu crescimento, uma pessoa que estagna no seu crescimento, ela mostra uma coisa, ela mostra que ela está doente. Quando o crescimento se torna comprometido, quando o avanço se torna comprometido, isso mostra que existe algo em nós que precisa ser sarado para que a gente possa progredir. Preste atenção, irmão, escute isso aqui. O escritor aos Hebreus ensina uma coisa muito importante a respeito da vida cristã para mim e para você. Talvez você já tenha ouvido isso, talvez você já tenha até falado isso, mas eu ouço muitas pessoas que falam assim: ah, eu estagnei na minha vida espiritual, ah, eu parei de crescer no meu relacionamento com Deus. Escute isso, na vida espiritual ninguém para de crescer. Preste atenção, no seu cristianismo ou você está avançando ou você está retrocedendo. O escritor aos Hebreus deixa isso muito claro. Deus nos fez para crescer, irmãos. Deus nos fez para avançar. Diga glória a Deus por isso. Preste atenção, o seu Deus é um Deus de ação. O seu Deus é um Deus em missão, amém? Ele está sempre avançando, Ele está sempre crescendo. E a expectativa dele é que assim como Ele, você também avance, você também cresça. Se eu e você não estamos crescendo, nós estamos retrocedendo, irmãos.
E Deus tem nos chamado para crescer. Segunda razão porque eu e você precisamos crescer. Nós precisamos crescer, irmãos, porque sem maturidade não dá para desfrutar da herança. Paulo diz aos Gálatas: olha, a criança, quando ainda é imatura, não pode desfrutar da herança que foi oferecida a ela. Ela precisa de tutores para ficar dizendo para ela: faça isso, faça aquilo, faça isso, faça aquilo, até que ela atinja a maturidade, para que ela possa começar a desfrutar da sua herança. Preste atenção, irmãos. A questão não é se Deus deu ou não nos deu. A questão é se nós estamos maduros para tomar posse daquilo que Ele já entregou para cada um de nós. Você já ouviu isso várias vezes. Você não pode entregar uma Ferrari na mão de uma criança. Por quê? Porque ela vai transformar aquilo que poderia ser um objeto de prazer num instrumento para a morte. Sabe por que muitos de nós aqui não tomamos posse de tantos lugares que Deus já preparou para nós? É porque, preste atenção, querido, aquilo que poderia ser dado por Deus a você e deveria se tornar um objeto de prazer, pode se tornar na sua mão um instrumento de morte, pela falta de maturidade. E por último, irmãos, nós precisamos crescer porque não dá para cumprirmos o propósito pelo qual fomos salvos sem maturidade. Paulo diz que a criação aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. A palavra usada ali é ruios. Cara, você já parou para pensar nisso? A sua família está com grande expectativa para ver um filho maduro de Deus se manifestar. As pessoas na sua faculdade estão com grande expectativa para ver um filho maduro de Deus se manifestar. As pessoas com quem você convive estão com grande expectativa para verem um filho maduro de Deus se manifestar. Irmãos, preste atenção: sem maturidade não tem cumprimento de propósito, porque responsabilidade e missão só pode ser dada para quem amadureceu. Amadureceu. Sabe, nessa manhã eu quero apontar para você 3 atitudes que eu e você precisamos ter se nós almejamos o crescimento. Se a gente almeja sair desse lugar de imaturidade e ir para o lugar da maturidade, se a gente deseja continuar crescendo, para que a gente possa cumprir o propósito, para que a gente possa tomar posse da herança e para que a gente simplesmente, irmãos, desfrute da realidade para a qual o próprio Cristo se entregou por nós na cruz. Deus espera que você cresça. Diga glória a Deus. Então, primeiro passo aqui, vocês estão comigo, gente? Vocês estão recebendo alguma coisa? Primeiro passo, você quer crescer? Quantos querem crescer aqui? Primeiro passo, você precisa parar de tomar leite e começar a comer comida sólida. Diga para quem está do seu lado: para de beber leite, meu irmão, e comece a comer alimento sólido. Amém? Vocês estão comigo aqui? Quem aqui ouviu isso na sua infância? Meu filho, você precisa comer comida sólida para você crescer. Se você viver de porcaria, você não vai crescer. Quem ouviu isso aqui? Alguns atenderam a esse convite, amém? Outros, nem tanto. Mas a Bíblia fala sobre 2 alimentos, irmãos, preste atenção. A Bíblia fala sobre leite espiritual e a Bíblia fala sobre alimento sólido. O que seria o leite espiritual e o que seria o alimento sólido? Eu aprendi isso com um pastor que é meu amigo, chama Douglas Gonçalves. Eu achei muito interessante a forma como o Douglas explicou isso aqui para mim. Mas o Douglas falou para mim: Vinícius, olha, o leite espiritual é o alimento que alguém processa para você. O leite espiritual é o alimento que você recebe pronto. Você olha para uma criança se alimentando no peito da sua mãe e ela não fez nada em prol daquele alimento. A mãe processou o leite e entregou para ela. Alguém processou aquele alimento e entregou pronto para aquela criança. O leite espiritual, irmãos, é o alimento que alguém processa para a gente. É o alimento que alguém entrega pronto nas nossas mãos. Em outras palavras, isso aqui que você está recebendo agora é o que? É leite. Por quê? Porque alguém precisou entrar no quarto, fazer uma pesquisa, preparar uma palavra para entregar a palavra pronta para você.
Quando você acessa o YouTube ou quando você lê um livro, o que você está vendo ali? Você está vendo leite. É o alimento que alguém processou e está entregando pronto para você. O que seria o alimento sólido? O alimento sólido, irmãos, é o alimento que a gente corre atrás dele. É o alimento que a gente prepara, é o alimento que a gente busca, que a gente cava, é o alimento que a gente está ali trabalhando para que ele seja pronto. Tem alguém comigo aqui? Em outras palavras, querido, você não pode receber alimento sólido só vivendo de leite. Você nunca vai comer comida sólida se você ficar a sua vida toda apenas experimentando leite. Ou seja, tem pessoas que estão esperando que a sua vida cresça apenas de viver de culto ou de pregação do YouTube. Presta atenção, meu irmão, o leite não vai produzir em você aquilo que só o alimento sólido é capaz de produzir. Não vai. O leite é necessário, sim ou não? Sim, mas até uma certa fase. Se a criança não começa a comer comida sólida, o que acontece? Ela não cresce. E gente, presta atenção aqui, escute isso. Chega um determinado momento que a criança já bebeu tanto leite, tanto leite, tanto leite, que o que ela faz? Ela começa a cuspir. Porque ela está tão enfastiada do leite, tão satisfeita com o leite, que não serve mais e ela gospe. Sabe, irmãos, eu penso que talvez essa seja a experiência de alguns de nós aqui. Nós estamos com uma expectativa de que o leite possa produzir o que só o alimento sólido produz. E a gente já está tão cheio de leite, que a gente está se dando o luxo de começar a cuspir leite. Ou seja, a gente começa assim: eu gostei mais da pregação da semana passada do que dessa semana. Eu gosto mais quando o fulano fala do que quando o ciclano fala. Eu prefiro isso e não prefiro aquilo. Presta atenção, meu irmão, sabe qual é o seu problema? O seu problema é que você está pensando que o leite pode produzir o que o alimento sólido produz. E você fica colocando a culpa no leite a respeito do alimento sólido. Mas na verdade o que eu e você precisamos é parar de criticar o leite que estão nos dando e começar a preparar o nosso alimento dentro do nosso quarto, para que a verdadeira maturidade possa chegar na nossa vida. Nós precisamos crescer. A gente tem ouvido isso aqui do nosso pastor semana após semana. Entra no seu quarto, fecha a sua porta, vai orar, vai ler a sua palavra. E a gente fica muitas vezes preso em tantos mimimis. Por essa razão, irmãos, o nosso comportamento é infantil, porque falta em nós a atitude de pessoas maduras. Nós precisamos crescer, queridos. Nós precisamos amadurecer. Nós precisamos parar de perder tempo com coisas de crianças e caminharmos em direção à maturidade. Nos interessarmos por aquilo que Deus se interessa. Nos voltarmos para a sua palavra, para a vida de oração e dizer: Deus, enquanto o Senhor não me dizer algo significativo e relevante que transforme a minha história e a minha vida, eu não vou sair daqui. Escute isso. Quando Deus falou comigo e com a minha esposa para nós virmos para os Estados Unidos há 10 meses atrás, mais ou menos. Gente, eu tinha recebido há 16 anos atrás uma palavra, 16 anos atrás uma palavra para sair da minha cidade e ir para Belo Horizonte. Eu sou natural de Bauru, numa cidade do interior de São Paulo. E aí o Espírito Santo falou comigo: larga tudo, vai para Belo Horizonte que eu quero te usar lá. E eu procurei os meus pais. Eu falei para eles: eu tenho que ir embora para Belo Horizonte. Deus falou comigo. E gente, meus pais, apoiaram. Incrível isso. Só Deus mesmo, me abençoaram e eu fui embora. Só que já fazia algum tempo, irmãos, que eu estava caminhando assim na mesmice assim. Quem sabe o que eu estou falando aqui? Fazia algum tempo que eu já estava assim no automático, e eu estava começando a ficar insatisfeito. Eu falava assim: cara, não é possível que tudo que Deus falou comigo se resume a isso aqui. Eu já estava orando fazia algum tempo, falando assim: Senhor, eu preciso de algo novo. Irmãos, quando eu estive aqui em janeiro,
Num dos meus momentos de oração eu falei para Deus, Deus, presta atenção, a palavra que o Senhor me deu há 16 anos atrás me trouxe até aqui, mas se o Senhor não começar a falar algo novo comigo, eu não tenho condição de seguir em frente. Eu preciso de uma palavra nova, uma palavra que vai empoderar o meu coração, para que eu possa continuar caminhando daqui para os próximos anos. E tem uma boa notícia para vocês: Deus falou! Ele falou, meu filho, eu vou te trazer para cá, vou te plantar aqui, aleluia. Irmãos, porque fazer missão é bom, amém? Mas fazer missão na América é melhor ainda. E estamos aqui, e querido, preste atenção, em 10 meses que nós estamos aqui, irmãos, eu já vi Deus fazer em 10 meses aqui o que Ele levou 16 anos para fazer no Brasil. Eu tenho visto crescimento na minha casa, eu tenho visto crescimento na minha vida, eu tenho visto crescimentos nos meus relacionamentos, profundidade dos relacionamentos. Irmãos, preste atenção. Para de ficar dando desculpa e colocando a responsabilidade do seu crescimento nas costas de uma outra pessoa. Você não precisa de um sacerdote, você não precisa de alguém, de um profeta, de alguma coisa. Sabe o que você precisa? Você precisa de fome e sede da palavra de Deus. É entrar no seu quarto, fechar a sua porta e dizer: Deus, eu estou cansado da mesmice, eu quero crescer. Segundo, quer crescer? Tem alguém comigo aqui? Segundo, cara, quer crescer? Aprende a andar no Espírito. Eu quero ser bem rápido aqui, para mim não passar do meu tempo. Mas, resumindo a história, Vinícius, o que é esse negócio de andar no Espírito? Porque tem gente que pensa que andar no Espírito é... Eu lembro de uma história, gente, acredite se quiser, eu lembro de uma história de um cara no Brasil que tinha essa compreensão de que andar no Espírito é ser diferente, né? Para não falar esquisito, amém? Irmãos, nós gostamos de ficar esquisito aqui, amém? Quantos gostam de ficar esquisito aqui? Levanta sua mão. A gente gosta. Mas tinha um cara que pensava no Brasil que andar no Espírito era isso, era ficar meio esquisito. E aí um dia ele foi para o evangelismo e ele já foi esquisito, ele já chegou lá assim, e aí uma pessoa foi abordada por ele para ser evangelizada. Aí o cara pegou a pessoa e falou assim: Jesus te ama, show! E ele tem um propósito, e ele quer transformar a sua vida. O que você acha que a pessoa fez? A pessoa saiu, procurou alguém e falou assim: ele está passando mal, tem algum problema? Tem gente que pensa que andar no Espírito é ser esquisito. Irmão, presta atenção, andar no Espírito tem muito a ver com entender o que significa usar o nome de Jesus, ou em nome de Jesus. Tem gente que pensa que em nome de Jesus é o pé de coelho da sorte, a vara de condão dele. Então ele fica assim: em nome de Jesus vai dar certo, em nome de Jesus vai dar certo, em nome de Jesus vai dar certo. E ele pensa que porque ele repete o nome de Jesus 300 vezes aquilo vai acontecer. Presta atenção, em nome de Jesus significa ser Jesus naquela situação. O que é em nome de Jesus? Em nome de Jesus é representar Cristo naquele momento. É a mesma coisa quando alguém em posição de autoridade envia um representante no nome dele, e o cara chega dizendo assim: eu estou aqui em nome do fulano. Presta atenção, meu irmão. Quando Jesus disse que eu e você deveríamos ir em nome dele, o que ele estava dizendo é: vocês vão para os lugares e aonde você chegar, diga para as pessoas que a melhor maneira de elas conhecerem quem eu sou é através de quem você é. É isso em nome de Jesus. Andar no Espírito nada mais é do que entender que você vive debaixo dos interesses de Cristo, que você deve viver debaixo dos interesses do Espírito, que Jesus é conhecido naquele lugar através da sua vida, que nós levamos o nome do nosso Pai, nós levamos a cultura da nossa família, e a melhor forma das pessoas na terra acessarem o céu hoje é através do pouco do céu que foi depositado em você por meio da obra do Espírito Santo. E por último, eu encerro. Quer crescer? Alimento sólido. Quer crescer? Anda no Espírito. E por último, quer crescer? Você precisa aprender a sofrer, irmão. Quer crescer? Você precisa aprender a abraçar os sofrimentos de Cristo. Ninguém deu glória a Deus, ninguém falou aleluia, ninguém, absolutamente ninguém. Pastor André, pode voltar, aleluia.
Quantos podem dizer? Não diga não. Me ajuda a pregar. Sabe, eu aprendo isso de uma forma muito especial em um texto da palavra. Vou dizer isso para você e nós já vamos encerrar. Gênesis 22. Depois que Deus tinha chamado Abraão e ele já tinha caminhado há algum tempo, e Deus já havia dado um filho para ele da impossibilidade. Em Gênesis 22, quando Isaac tinha aproximadamente 13 anos de idade, Deus falou assim para ele: Abraão. Ele falou assim: fala, Deus, estou te ouvindo. Pega o seu filho, o seu único filho, a quem você ama, e me oferece ele como sacrifício. A Bíblia diz que de prontidão Abraão tomou Isaac, 2 servos, e caminhou em direção a uma montanha chamada Moriá. E quando Abraão chegou próximo da montanha, a algum tempo de caminhada, ele virou para os servos e disse: olha, permaneçam aqui, eu vou junto com o menino fazer um sacrifício para Deus no alto daquele monte, e quando nós terminarmos, nós voltaremos. E a Bíblia diz que Abraão e Isaac começaram a caminhar juntos. Abraão já sabia o que ele ia fazer, Isaac não. E aí Isaac olhou e falou assim: pai, tem algumas coisas bem interessantes aqui. Ele falou: pai, aqui está a lenha. E o texto diz que a lenha era carregada por Isaac. Presta atenção, irmão, vocês estão comigo aqui? A lenha estava sendo carregada pelo filho que nasceu da impossibilidade. E Abraão carregava nas suas mãos uma faca e fogo. Porque Abraão não apenas ia cortar Isaac, gente, presta atenção. Abraão ia queimá-lo. O que ia restar daquela criança após o sacrifício era apenas cinzas. E aí o Isaac virou para o pai e falou assim: pai, olha só, tem aqui a lenha, tem aqui a faca, tem aqui o fogo, mas cadê o cordeiro? E a Bíblia diz que Abraão virou para Isaac e disse: olha, Isaac, o cordeiro Deus proverá para si. Só que, irmãos, quando eles chegaram no alto daquela montanha, Isaac descobriu que o sacrifício seria ele. E é interessante porque Isaac consente em ser entregue como sacrifício. Porque, irmãos, Abraão tinha nessa época aproximadamente 100 anos e Isaac aproximadamente 13 anos. Uma criança de 13 anos conseguiria facilmente fugir de um velho de 100, sim ou não? Para Abraão amarrar Isaac e colocá-lo sobre o altar, o Isaac precisou consentir que a melhor coisa que eles podiam fazer era obedecer a Deus. Amarrado, posto sobre o altar, a Bíblia diz que Abraão tomou a faca para matar o seu filho, e ele ouviu uma voz do céu que dizia: Abraão, Abraão. Ele voltou seus olhos e disse: sim, Senhor, não faças mal ao seu filho, porque agora eu já sei que você me ama, porque você não o negou como sacrifício. E sabe o que é interessante, gente? É que depois de Gênesis 22, Deus passou a chamar Abraão de seu amigo. Depois desse evento em Moriá, Deus começou a se referir a Abraão como meu amigo. Eu tenho certeza que você tem um amigo. Se você não tem, é bom você arrumar um. Mas quem que é o nosso amigo? Ou quem é um amigo para nós? Eu penso que o amigo é aquela pessoa com quem nós dividimos alegrias e tristezas. O amigo é aquela pessoa com quem nós compartilhamos do que nos faz bem, mas também do que nos entristece, do que nos faz sofrer. Eu penso que Deus começou a chamar Abraão em Gênesis 22, ou após Gênesis 22, de amigo. Por quê? Porque naquele dia em Moriá, Deus compartilhou o coração dele com Abraão. Deus compartilhou a dor dele com Abraão. Deus compartilhou o seu sofrimento com Abraão. Que é isso, Vinícius? Deus sofre? Isso é um absurdo. Não, isso é bíblico. Em 1 Coríntios capítulo 13, a Bíblia diz que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Se Deus é amor e o amor sofre, irmãos, Deus sofre. Aliás, Deus não só sofre a partir disso, mas se Jesus é Deus encarnado e morreu na cruz, então Deus sofre. Aí você fala assim: peraí, mas como que Deus compartilhou a dor dele com Abraão? É porque muitos anos depois, irmãos, um outro filho nascido de forma sobrenatural subiria uma montanha, também levando a lenha nas suas costas, também conduzido pelo seu pai.
Só que diferente de Isaac, que foi poupado do sacrifício, Jesus no alto daquele monte do Gólgota, ele foi cortado para que eu e você hoje pudéssemos ter vida e vida abundante. Naquele dia, Abraão conheceu o sofrimento de Deus, a dor do coração de Deus, e Jesus fala disso, em João capítulo 8, Jesus diz: Abraão viu os meus dias e ele se alegrou. E a pergunta é: onde é que Abraão pode ter visto os dias de Jesus, se não em Gênesis 22? Sabe, irmãos, quando a gente atinge maturidade, nós paramos de dizer para os nossos pais o que dói em nós, e nós começamos a perguntar para os nossos pais o que dói neles. A maturidade faz com que a gente deixe de ter apenas os nossos pais se interessando por nós, e faz a gente começar a se interessar por eles. No mês de janeiro agora eu completo 35 anos. Há 16 anos atrás, num acidente de carro, meu pai faleceu com 38 anos. Há um ano e pouco atrás, meu irmão se casou, eu vou fazer quase 3 anos de casado, e a minha mãe ficou sozinha. Hoje morando aqui num outro país, meu irmão morando na casa dele. Meu irmão tem uma bebezinha de 4 meses chamada Sofia. Esses dias a minha mãe me ligou. Eu falei: e aí, mãe, como é que você está? Você está bem? Como é que você está? E a minha mãe falou assim: olha, Vinícius, essa época para mim é muito difícil, porque eu sinto muita falta do seu pai. Vocês estão cada um construindo a sua história. Eu sinto muita falta do seu pai. Mas eu achei muito bonito a liberdade que a minha mãe tem, apesar de ser a minha mãe, de compartilhar as dores dela comigo. Porque a maturidade, irmãos, implica em que os nossos pais começam a nos ver como pessoas com quem eles podem compartilhar o seu coração. Sabe, muitas vezes nós estamos aqui e a gente compartilha o nosso coração com Deus. A gente fala: Deus, isso está doendo, Deus, isso está doendo, Deus, isso está doendo. E sabe o que é interessante? É que Deus nos ouve, e Ele compartilha da nossa dor. Mas eu acho que nós estamos precisando transicionar, irmãos. Nós estamos precisando parar de dizer para Deus o que dói e começar a dizer para Ele: Deus, o que está doendo aí? Deus, o que está deixando o Senhor insatisfeito? Deus, quais são as realidades dessa cidade que ferem o teu coração? Deus, quais são as realidades dessa igreja que ferem o teu coração? O que o Senhor espera de mim? Como é que eu posso partilhar da sua dor? Se a gente quer crescer, irmãos, nós precisamos aprender a partilhar dos sofrimentos de Cristo. Paulo diz que não existe nada nesse tempo que possa se comparar à glória que em nós há de ser revelada. O mundo aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus digam: Deus, eu quero sarar esse mundo, eu quero ser resposta ao teu coração. Deus, eu quero tocar esse mundo, eu quero ser resposta ao teu coração. Deus, eu quero tocar meus vizinhos, eu quero tocar minha família, eu quero tocar os meus amigos. Eu sei que muitas coisas a respeito da realidade onde eu estou não deixa o teu coração feliz, então deixa eu participar disso. Eu estou chamando você essa manhã para maturidade, querido. Eu estou chamando você essa manhã para startar um novo tempo na sua vida. Eu estou chamando você para deixar de ser criança. Sabe qual a diferença de uma criança para um adulto? É que uma criança está sempre dizendo: olha para mim, olha para mim, olha para mim. E um adulto está dizendo: o que é que eu posso fazer por você? O que é que eu posso fazer por você? O que é que eu posso fazer por você? A criança está sempre gritando: olha para mim. E o adulto se coloca à disposição para sarar a expectativa de uma outra pessoa. Alguém aqui essa manhã pode dizer para Deus: eu quero partilhar da sua dor. Alguém aqui essa manhã pode dizer para Deus: eu vou comer alimento sólido. Alguém aqui essa manhã pode dizer para Deus: eu vou andar no Espírito. Compartilhe o seu coração comigo. Fere o meu coração com aquilo que fere o teu coração. Fere o meu coração com aquilo que fere o teu coração. É tempo de amadurecer, gente. É tempo de amadurecer. Você fala assim: Vinícius, mas nossa igreja é nova. É, irmãos, mas a responsabilidade é grande.
Mas a nossa igreja é muito jovem ainda. Sim, mas a nossa responsabilidade já é de gente adulta. Nós não temos tempo a perder. Nós precisamos crescer. Há uma herança disponível. Há um propósito disponível. Nós precisamos crescer. Feche os seus olhos, por favor. Cara, Deus está falando com alguém aqui essa manhã. Deus está tocando alguém aqui essa manhã. Alguém pode me dar um feedback dizendo assim: cara, Deus falou comigo aqui, Vinícius. Eu estou sentindo a voz de Deus falando comigo. Eu estou sendo desafiado por Deus. Levanta suas mãos a Ele. Vamos, levanta suas mãos a Ele. Vamos lá, Lagoinha. Vamos responder ao Espírito Santo aqui essa manhã. Vamos! Bora, igreja, levanta suas mãos a Ele. Bora, 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 bora. Oh Espírito Santo de Deus, oh Espírito Santo de Deus, oh, queremos crescer, Senhor. Compartilhe o seu coração conosco. Compartilhe o seu coração conosco. Compartilhe o seu coração com a tua igreja. Toca-nos essa manhã. Toca-nos essa manhã. Oh, queremos estar envolvidos com aquilo que o Senhor está envolvido, Deus. Queremos tocar aquele que o Senhor quer tocar. Queremos abraçar aquele que o Senhor quer abraçar, Deus. Oh, sim, Deus, sim, Deus. Vamos agora, ore, 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 ore. Xerecanta na lamaçou, prada na macata na lamaçou. Ore, levanta na lamaçou, prada na lamaçou. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Levanta suas mãos a Ele. Eu creio que Deus quer batizar pessoas no Espírito nessa hora. Eu creio que Deus quer batizar pessoas no Espírito nessa hora. Seja cheio do Espírito, cheios do Espírito. Oh, maturidade chegando, maturidade chegando. Aleluia. Coloque as suas mãos sobre o seu coração e ore comigo dizendo: Senhor Jesus, diga nessa manhã, eu me entrego. Diga: Senhor Jesus, nessa manhã eu me torno um filho teu. Diga: eu me rendo à obra do teu Espírito e eu experimento o poder do novo nascimento. Diga: Jesus, teu Espírito habita em mim. Diga: eu sou teu. E ore também dizendo: e eu, Senhor, que já sou teu filho, mas eu parei. Diga: eu retrocedi. Diga: nessa manhã eu volto para o caminho. Diga: eu volto para o Senhor, na certeza de que o Senhor me recebe, em nome de Jesus. Se você está aqui essa manhã, preste atenção. Você fez essa oração pela primeira vez dizendo: eu quero entregar minha vida a Jesus Cristo. Você fala: eu estou nascendo para Deus. Eu sou essa criança, pastor. Eu estou nascendo para Deus. Ou quem sabe você está voltando a caminhar com Jesus. Você tinha parado, mas hoje o Espírito Santo te deu uma chacoalhada e você está voltando a caminhar com Cristo. Eu preciso orar por você. Eu preciso orar com você. Se você é essa pessoa, eu quero que sem constrangimento você saia do seu lugar e corra aqui para frente, porque nós queremos orar com você. Nós queremos orar por você. Sai do seu lugar e vem. Pode vir, tem uma pessoa chegando. Vamos aplaudir essas pessoas. Pode vir, querido, vem, vem, vem mesmo. Vem mesmo, e quando nós cantamos a morte venceste, a morte venceste, sai do seu lugar e vem, vem, Lagoinha, vem. A morte venceste, sai do seu lugar e vem. Pode vir, vem, 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 o céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste vivo. És invencível, e és invencível, inigualável, hoje pra sempre reina. diga: teu é o reino, teu é o reino,
ajudar a pregar essa manhã? Você pode me ajudar? Vira para essa pessoa que está pertinho de você e pergunta para ela: e aí, meu irmão? Não, vira para ele, chacoalha ele e fala: e aí, meu irmão? Fala para ele: você não tem que ir lá na frente. Existe mais alguém aqui essa manhã? Querido, presta atenção. Se você sabe que tem que sair do seu lugar e vir para cá, cara, não pensa duas vezes. Talvez você fale assim: ah, pastor, como é que eu sei que eu tenho que ir lá na frente? Muito simples. Se você está aí no seu lugar pensando assim: será que eu tenho que ir? É porque você tem que vir, amém? Porque, presta atenção, você está aí assim: será que eu tenho que ir? Cara, quem tem que vir, tem que vir, ponto final. Tem mais gente chegando, vem. A morte venceste. O céu tua. Bora, Goiânia, bora. E a tua vazia agora está. O céu te adora. Proclama a tua glória. Pois ressuscitaste vivo. Estenda suas mãos para cá, por favor. Estenda as mãos para cá. Tem alguém feliz aqui essa manhã? Alguém ouviu a voz de Deus aqui essa manhã? Alguém foi tocado por Deus aqui essa manhã? Então, pelo amor de Deus, dá um brado de vitória aí, em nome de Jesus, me ajuda. Estenda as mãos para cá e ore comigo dizendo, igreja: Pai, nós abençoamos cada uma dessas vidas. Diga: declaramos que são tuas, nossa família. Diga: Pai, nós nos comprometemos em amá-los, em servi-los e em viver com eles tudo aquilo que o Senhor preparou para cada um de nós. Amém, amém, amém. Você que está aqui na frente, presta atenção. A Bíblia diz que quando alguém toma a decisão que você está tomando, o céu faz uma festa. E se o céu faz festa, a gente também celebra aqui embaixo, tá bom? Eu vou contar até 3. Eu quero que você se vire para conhecer uma família que já te ama e celebra a sua decisão. Pode ser? Vocês estão comigo aí? Vocês estão aí? Vamos lá comigo juntos. Bora, igreja. Comigo contando, vamos lá. 1, 2